Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema que gera muita dúvida. Amortizar realmente diminui o valor da parcela? Essa questão aparece tanto para quem já tem um financiamento em andamento, quanto em quem está planejando solicitar crédito. Afinal, é natural pensar que se você adianta parte da dívida, a parcela vai automaticamente diminuir. Mas a realidade não é tão simples, e a resposta depende de alguns fatores, como o tipo de amortização que você escolhe, o sistema de cálculo usado pelo banco, saque ou price e a forma como os juros incidem sobre a sua dívida. Ao longo desse vídeo, você vai entender o que significa amortizar uma dívida e quais são os tipos de amortização. Como funciona a composição da sua parcela em diferentes sistemas de amortização. Exemplos práticos, comparando a redução de prazo e a redução de parcela. E por fim, o passo a passo para contratar um financiamento ou empréstimo de forma consciente. O objetivo é simples, trazer clareza para você saber exatamente quando a amortização reduz parcela, quando reduz prazo e principalmente como isso impacta no seu bolso. Eu sou Stephanie Carvalho, especialista em treinamentos e ajudo você a entender assuntos complexos de forma descomplicada. Antes de entrarmos nas formas de reduzir parcela ou prazo, precisamos entender o conceito de amortização. Amortizar significa diminuir o saldo devedor de um empréstimo por meio de pagamentos periódicos. Cada vez que você paga uma parcela, parte desse valor vai para os juros e parte vai para o principal, que é o valor efetivamente emprestado. Com o tempo, esse saldo vai diminuindo. E é sobre o saldo que restou que o banco calcula os próximos juros. Isso significa que amortizar é a forma prática de reduzir uma dívida ao longo do tempo. Além da amortização prevista em contrato, que acontece mensalmente, existe também a chamada amortização extraordinária, quando você faz pagamentos adicionais para abater a dívida antes do prazo estabelecido. E é justamente nessa amortização extraordinária que surgem as duas opções: reduzir o prazo do financiamento ou reduzir o valor das parcelas. Ambas têm vantagens, mas funcionam de maneiras diferentes. Para entender se amortizar diminui ou não o valor da sua parcela, precisamos olhar para 3 fatores. O primeiro é o sistema de amortização, saque ou price. Na tabela saque, a abreviação é de Sistema de Amortização Constante. Como o nome já diz, a amortização mensal é fixa, constante, ou seja, todo mês você paga a mesma parte do principal, mas os juros vão diminuindo porque o saldo devedor fica menor. Resultado, as parcelas começam mais altas e vão caindo com o tempo. Já na tabela Price, que é o sistema francês de amortização, as parcelas que são constantes do início ao fim. No começo, você paga mais juros e menos principal. Depois, a proporção vai mudando. Isso facilita o planejamento, mas significa que o saldo devedor cai mais devagar. Em um exemplo simplificado, imagine um financiamento de R$200 mil em 30 anos, com juros de 10% ao ano. Na saque, a primeira parcela pode ficar em torno de R$2.200, mas no fim do contrato pode cair para menos de R$1.000. Na Price, as parcelas ficam em torno de R$1.800 do começo ao fim. Perceba que, dependendo do sistema, o impacto de uma amortização extraordinária também será diferente. Outro fator é a forma como os juros são definidos. Existe a taxa pré-fixada, que você já sabe desde o início quanto vai pagar. O cálculo das parcelas não muda, independente da inflação ou da economia. E existe a taxa pós-fixada, que varia de acordo com um índice como a TR ou a Selic. Nesse caso, o valor das parcelas pode mudar ao longo do tempo. Quando falamos em amortização extraordinária, essa diferença é relevante porque pode alterar o quanto você economiza em juros ao longo prazo. Vamos imaginar um empréstimo pessoal de R$50 mil em 60 meses, com taxa de 25% ao ano. Na tabela Price, a parcela inicial pode ser em torno de R$1.500. Esse valor inclui uma parte de juros, que no início é bem maior, e uma parcela menor de amortização. Com o passar dos meses, a parte de juros vai diminuindo e a parte de amortização vai aumentando.
Agora, se você faz uma amortização extraordinária nesse cenário, pode escolher entre reduzir o prazo e terminar de pagar antes ou reduzir o valor da parcela, mantendo o prazo. Agora, vamos para o ponto central da nossa pergunta. Amortizar diminui o valor da parcela? A resposta é: depende da sua escolha. Se você usar a amortização extraordinária para reduzir o prazo, as parcelas geralmente se mantêm próxima do valor original. A diferença é que você quita a dívida mais cedo e economiza bastante em juros. Se você escolher a amortização extraordinária para reduzir o valor da parcela, aí sim as parcelas mensais caem, mas o prazo continua o mesmo. Vamos a um exemplo. Imagine que você tem um financiamento de 200 mil em 20 anos com taxa de 1,3 ao mês. Nesse caso, a parcela inicial no sistema Price ficaria em torno de R$ 2.354. Se em algum momento você fizer a amortização extraordinária de R$ 10 mil, pode escolher duas formas de aplicar esse valor: reduzindo o prazo ou reduzindo a parcela. Quando você opta por reduzir os prazos, os 10 mil entram direto no saldo devedor. E como a parcela se mantém praticamente a mesma, o efeito é encurtar a duração do contrato. Isso significa que você termina de pagar o financiamento alguns meses antes do previsto e, de quebra, deixa de pagar os juros que seriam cobrados nesse período. Na prática, esse adiantamento pode antecipar a quitação em quase um ano e gerar uma economia de juros que passa facilmente dos R$ 20 mil ao longo do contrato. Já quando você escolhe reduzir a parcela, o prazo total continua sendo de 240 meses, mas o saldo devedor menor faz com que o valor das mensalidades caiam, ficando em torno de R$ 2.235. A diferença aqui é que você terá mais fôlego no fluxo de caixa mensal, pagando menos todo mês, mas a economia em juros não é tão grande quanto a redução no prazo, girando em torno de R$ 10 mil a R$ 12 mil no total. Em resumo, a amortização no prazo traz uma vantagem maior em termos de economia, porque ataca diretamente os juros futuros, enquanto a amortização na parcela é mais vantajosa para quem precisa aliviar o orçamento no curto prazo. A regra geral é: quanto antes você amortizar, maior a economia. Se a prioridade for economizar em juros, escolha reduzir o prazo. Se a prioridade for aliviar o orçamento mensal, escolha reduzir a parcela. Agora que já falamos de conceitos, sistemas e exemplos, é importante lembrar que tudo começa na hora de solicitar o seu crédito. Aqui vai um passo a passo simplificado. 1. Simule em diferentes instituições. Compare taxas, prazos e condições de amortização. 2. Aguarde a análise de crédito. O banco vai avaliar sua renda, seu histórico e sua capacidade de pagamento. 3. Separe a documentação necessária: RG, CPF, comprovante de renda e residência, além dos documentos do imóvel no caso de financiamento imobiliário. 4. Avaliação do imóvel. A instituição verifica se o valor e a documentação estão corretos. 5. Compare propostas. Não olhe apenas para a taxa de juros, mas também para o sistema de amortização oferecido. 6. Assine o contrato. Só depois dessa etapa começam as parcelas e, consequentemente, as oportunidades de amortização. Esse processo garante mais segurança para você e evita surpresas ao longo do contrato. Amortizar pode sim diminuir o valor da parcela, mas também pode não diminuir. Tudo depende da forma que você escolhe aplicar a amortização extraordinária. Reduzindo o prazo, você mantém as parcelas semelhantes, mas paga menos juros e termina o contrato antes. Reduzindo parcela, você mantém o prazo, mas alivia o valor que sai do seu bolso todo mês. Não existe certo ou errado. A decisão depende da sua realidade financeira, do seu planejamento de médio e longo prazo e da sua capacidade de lidar com o orçamento mensal. Ter informações claras e comparações bem feitas são a chave para que você tome decisões conscientes. Por isso, antes de escolher, faça simulações aqui na Cashme. Clique no link na descrição e faça uma simulação gratuita. É rápido e sem compromisso. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.